coisa boa estar aqui com você para a gente poder conversar um pouco sobre sexualidade. E eu já quero te falar que sexualidade tem tudo a ver com quem é você. Nosso Deus nos criou um ser sexual. Isso é muito bom. Nós somos seres sexuais do nascimento até a morte. Você já pensou sobre isso? Você, um ser sexual do nascimento até a morte? É isso mesmo. Só que a diferença é a seguinte: em cada uma das etapas da nossa vida, a gente vivencia a sexualidade de um jeito diferente. Então já quero aproveitar e fazer com que você imagine aí uma pizza. Uma pizza dividida em várias fatias. Essa pizza, ela se chama sexualidade. E cada uma dessas fatias é um aspecto da sexualidade que existe na sua vida. Por exemplo, a sua personalidade tem tudo a ver com a sua sexualidade. A forma como você interage com as pessoas, a forma como você toca e é tocada, tem tudo a ver com a sua sexualidade. E uma dessas fatias é o sexo. E o sexo tem tudo a ver com a vida conjugal, tem tudo a ver com casamento. Ninguém casa só para pagar a conta, não é mesmo? Eu costumo dizer que nós nos casamos com o objetivo de sermos muito felizes sexualmente. Nós queremos sim construir uma vida boa juntos, mas faz parte de tudo isso a intimidade sexual. E nós sabemos que, infelizmente, um dos principais fatores que levam à separação hoje é exatamente a vida sexual ruim. E eu queria muito mostrar para vocês uma foto. Eu vou mostrar aqui a foto do dia do casamento dos meus pais. Olha só essa foto. Era dia 1º de julho e esse casal, ele estava empolgado. Eles estavam querendo viver uma vida feliz juntos. E eu começo a pensar, alguém casa pensando em ser infeliz sexualmente? Alguém casa pensando que o casamento vai dar errado? Geralmente nós nos casamos querendo que dê tudo certo. Mas sabe o que aconteceu? Lá na minha casa, nós tínhamos o costume de vermos fotos antigas. E eu ouvi muitas vezes, eu ouvi inúmeras vezes a história de vida dos meus pais. E quando eu tinha 13 anos, imagina, né? Ali na adolescência, 13 anos, eu olhei um dia para minha mãe e a gente começou a conversar. E a minha mãe, ela falou bem assim para mim: minha filha, quais são os seus sonhos? E ali, nos 13 anos, eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, eu tenho 3 sonhos. E o meu primeiro sonho era exatamente estudar. Ali em Brasília, meu desejo sempre foi estudar. E eu falei para minha mãe: mãe, eu quero muito estudar. E minha mãe ficou super empolgada. Naquele momento, o coraçãozinho dela ficou feliz, ficou alegre. E ela falou: e qual o seu segundo sonho, filha? E eu olhei para ela e falei assim: mãe, meu segundo sonho é ter um apartamento na Asa Sul. Quero muito ter um apartamento na Asa Sul. Eu era ali uma menina muito pobre e eu todos os dias pegava o meu ônibus, ia para a escola e passava por um prédio que ficava assim, ó, a coisa mais linda. Ficava o sol nascendo e refletindo nele. E de repente eu pensei assim: meu segundo sonho de vida é exatamente ter um apartamento na Asa Sul. E minha mãe me empolgou, ela olhou para mim e falou assim: filha, vai dar tudo certo, porque você quer estudar, você vai ganhar muito dinheiro estudando e você também vai poder comprar esse apartamento na Asa Sul. E ela se lembrou que eram 3, né? Meus 3 desejos. E aí ela falou assim: qual o seu terceiro sonho? E eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero ter um filho. Nesse momento que eu falei para ela que eu queria ter um filho, ela olhou para mim e ela pensou assim: filha, você não esqueceu nada? E eu revisei os meus sonhos, né? E quais eram? Eu queria muito, né? Eu queria muito estudar, eu queria muito ter um apartamento e eu queria muito ter um filho. E ela olhou para mim com um olhar agora muito triste.
E quando ela olhou para mim com aquele olhar triste, ela me fez uma pergunta. Ela falou assim, minha filha, você não quer se casar? Naquele momento, eu, enquanto adolescente, falei algo para minha mãe que ela não estava preparada para escutar. Sabe, a minha mãe, que vivia em um casamento já há mais de 20 anos, ela olhou para mim e eu, de uma forma assim muito direta, de uma forma muito dura, falei o seguinte para ela. Mãe, eu não quero me casar, porque se for para viver igual a senhora e o meu pai, eu tô fora. Sabe? Eu queria que você olhasse para essa foto dos meus pais novamente. Ninguém casa pensando em ser infeliz. Ninguém casa pensando em viver uma vida triste. Mas eu, ali, naquela fase, 13 anos, eu olhei para minha mãe e falei, se for para viver casada, do jeito que a senhora vive com meu pai, eu não quero. Talvez você, que esteja me escutando, esteja passando por um momento muito parecido, ou já tenha passado, onde nós, de fato, não tivemos um bom exemplo familiar. E quando isso acontece, a tristeza toma conta do nosso coração e a gente pensa assim, eu acho que é melhor nem tentar relacionamento, não vai dar certo. Mas eu quero que você se lembre do título dessa jornada. O título dessa jornada é Recomeços. E sabe, faz toda a diferença na nossa vida nós olharmos, sim, para a história dos nossos pais. Nós olharmos, sim, para tudo que eles viveram. E nós tomarmos uma decisão de vivermos um momento completamente diferente. E sabe qual vai ser a diferença após você fazer essa decisão? Você vai precisar buscar conhecimento. Eu não tinha uma estrutura familiar. Talvez você aí do outro lado também não tenha um bom referencial familiar. Mas uma coisa é certa, Deus pode te dar um recomeço. E sabe, quando nós nos casamos, nós queremos muito viver a plenitude da vida sexual. Mas como é que eu vou ser feliz sexualmente se eu não tive um bom exemplo na minha casa, se eu não vi carinho entre os meus pais? Como é que eu vou ser feliz sexualmente se eu não fui educada sexualmente? Se os meus pais nunca pararam e me explicaram, se nós aqui não recebemos nenhum tipo de formação em relação à educação emocional ou educação sexual. E nesse momento, a gente começa a entender que nós podemos escrever uma nova história. A gente pode ter um recomeço que vem cheio de informação. E eu queria dividir com você um texto que é da Organização Mundial de Saúde. E olha só o que esse texto ele diz. Ele diz que saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. É um bem-estar físico, emocional, também mental e social. Isso significa que a sexualidade ela vai estar em todas as áreas da sua vida. E aí, de repente, a gente se casa e a gente se vê em uma escola. E eu gosto muito de uma citação de Ellen White que diz que o casamento é uma escola onde nunca nessa vida nós teremos o diploma. E aí, eu olho para essa minha estrutura e eu penso, se minha sexualidade toca em todos os aspectos da minha vida, eu preciso, com urgência, cuidar melhor da minha sexualidade. Mas como cuidar melhor da minha sexualidade se por um grande período da vida ela só é reprimida? Pensa aí na sua infância, pensa aí na sua adolescência. O que você aprendeu sobre sexualidade? O que você aprendeu sobre os relacionamentos? A gente vive um momento onde até você se casar é só não pode. E depois que você se casa, vira um pode e você não sabe o que fazer. Então nós precisamos cuidar da nossa vida como um todo. Nós precisamos cuidar de cada área da nossa vida, inclusive da área sexual. E aqui eu quero te dizer algo. Você sabia
que quando Deus nos criou seres sexuais, Ele queria que nós fôssemos felizes sexualmente por completo. E o que significa ser feliz sexualmente por completo? É nós nos lembrarmos de que o sexo, ele tem 2 fatores. São 2 os fatores que compõem o sexo. E o primeiro fator, ele é um fator emocional. A gente não consegue se entregar, a gente não consegue ser feliz sexualmente se a gente não se sentir íntimo da pessoa, se o nosso emocional não estiver coligado ali com o da outra pessoa. Então, o primeiro fator do sexo é exatamente o fator emocional. Mas nós também temos o fator físico. E agora eu preciso que você pare um pouquinho e pense no seguinte: a sociedade que a gente vive, ela traz inúmeros tabus, inúmeras construções equivocadas. E parece que ecoa o tempo todo que essa partezinha física, ela só combina com os homens. E esse lado emocional, Eliane, isso é coisa de mulher. E isso é algo que a gente precisa começar a mudar. Talvez você já tenha lido em livros, em revistas, já tenha visto em muitos lugares na internet que mulheres são emocionais e que homens são físicos. Isso traz uma ideia de que só os homens gostam de sexo. Mas isso é um equívoco. Você percebeu que nessa definição da Organização Mundial de Saúde, a gente tem um detalhe muito importante? Nós vemos aqui que saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade, e não meramente uma ausência de doença, disfunção ou debilidade. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, criados por Deus, fomos criados por Deus para sermos felizes sexualmente. Isso vai envolver os aspectos emocionais e os aspectos físicos também. Ou seja, mulher gosta de sexo. Mulher pode, inclusive, procurar seu marido sexualmente. Vamos pensar nos maridos. Maridos também se envolvem emocionalmente com a esposa. Aliás, os homens sabem muito bem quando essa mulher está entregue no momento sexual ou quando ela está ali simplesmente como se ela fosse uma boneca inflável. Então lembre-se, Deus nos criou seres sexuais. Deus sempre quis que você fosse feliz sexualmente dentro do seu casamento. E talvez você esteja olhando agora para tudo isso e pensando assim: ah, Eliane, você não sabe da minha história. Eu tenho uma história muito complicada. Sabe, Eliane, quando você fala aí da adolescência, início da juventude, foi exatamente nessa fase que eu aprontei tanto, eu fiz tanta coisa errada, que eu acho que hoje, tudo que eu estou vivendo aqui dentro desse casamento é exatamente uma consequência dos meus erros. Muitas vezes, nós ouvimos esse tipo de afirmação até mesmo dentro da igreja. Ah, você aprontou muito, então agora é uma consequência dos seus erros, você só está colhendo o que você plantou. E eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te falar agora. O nosso Deus, Ele é o Deus dos recomeços. Isso significa que Deus não olha para você com um chicote e fica louco para te dar um monte de chibatada porque você aprontou no passado, você errou nas suas escolhas. Pelo contrário, o nosso Deus, Ele olha para você e Ele diz assim: independente dos seus erros, independente das coisas erradas que você escolheu, eu posso te dar um recomeço. A vida sexual, ela pode ter um recomeço. E mais uma vez eu te digo, esse recomeço, ele precisa ser cheio de novas informações. Esse recomeço, ele precisa ser cheio de novas formas de agir. Esse recomeço, ele precisa ter novas atitudes. E você tem essa oportunidade hoje de começar a ver uma vida sexual completamente diferente, de começar a viver esse momento sexual de um jeito muito mais leve,
de um jeito muito mais feliz. Sabe, essa citação, ela continua. Aí a Organização Mundial de Saúde, ela fala assim, ó, saúde sexual requer uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade e dos relacionamentos sexuais. Agora, olha aqui para mim. Se a Organização Mundial de Saúde entende que essa abordagem precisa ser respeitosa, precisa levar em consideração quem é você, imagina o seu Deus. Imagina o Deus que te criou. Sim, Ele quer que você seja feliz sexualmente. E sabe, às vezes a nossa vida ela é cheia de percalços. E foi assim com a história da minha mãe. A minha mãe e o meu pai viveram diversas dificuldades na área do casamento. Foi um casamento que teve traição, foi um casamento que teve muito sofrimento. E era muito comum que naquela fase ali do sofrimento, a minha mãe olhasse para nós enquanto filhos, e éramos 3, e minha mãe falava assim, eu suporto tudo isso por causa de vocês. E eu preciso agora parar tudo e te dizer que enquanto pai, enquanto mãe, você não deve colocar em cima dos filhos uma responsabilidade, uma escolha que é sua. Sabe, os seus filhos, eles são verdadeiros radares. Eles estão ali colhendo tudo. Eu me lembro, desde muito cedo, eu pequenininha, e um dia, em uma sala comum do Brasil, né, um sofá ali de 3 lugares, outro sofá de 2. O meu pai estava sentado em um lugar e minha mãe sentou do lado dele. E naquele momento, o meu pai deu literalmente um pulo para o outro lado do sofá. Naquele dia eu aprendi que meu pai parecia gostar de estar distante da minha mãe. E aqui tem um detalhe importante. Comunicação, ela não se dá só da forma verbal. Aliás, a comunicação verbal é o que menos marca, é o que menos fica nas nossas vidas. Sabe, existe uma comunicação que é exatamente essa comunicação nos seus atos. Na forma como você se movimenta, na forma como você se comporta. Naquele dia, eu aprendi que talvez o meu pai, ele não quisesse ficar tão pertinho da minha mãe. Ele preferia estar distante. E aquilo me marcou. E eu sei que você também tem marcas aí na sua história. Só que eu quero te propor um recomeço. Eu quero te propor que você olhe para todas essas marcas, que você tenha clareza sobre elas e você pense que você pode escrever um novo momento da sua vida. Você merece um recomeço. Sabe, por muitos anos eu imaginei que eu nunca ia querer me casar. Lembra dos meus sonhos? Os meus sonhos, eles tinham tudo a ver com estudo, com um lugar para morar e em ter um filho. Mas eu esqueci de te contar um detalhe muito importante da minha história. No momento que eu falei aquilo para minha mãe, e minha mãe se sentiu extremamente triste, sabe o que a minha mãe fez? Ela não me respondeu. E ela me ensinou uma lição muito importante. Às vezes o silêncio, ele nos marca e ele nos ensina muito mais. Mas a minha mãe, depois do silêncio, depois daquele olhar de tristeza, ela fez algo muito importante para a minha vida. A minha mãe começou a orar por mim. E eu tenho certeza que naqueles momentos de oração, minha mãe é uma mulher de muita oração, ela sempre colocou o meu nome. E sabe, minha mãe, ela tinha um objetivo, fazer com que Deus me marcasse de uma outra forma, para que de fato eu quisesse ter uma vida em família, para que de fato eu pudesse construir uma família e ser feliz, diferente do que acontecia ali na vida dela. E agora, eu quero te mostrar o que é o poder da oração. Sabe, Deus, Ele se preocupa com você. Ele quer que você seja feliz por completo. Ele quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. E nesse ano,
Em janeiro, olha só o que aconteceu. Em janeiro, eu completei 20 anos de casada. E hoje eu posso te dizer que sim, eu tenho uma família. Uma família, um marido maravilhoso, eu tenho um filho de 16 anos, uma filha de 13, e eu vou te dizer uma coisa, é muito desafiador. A vida em família, ela traz desafios a todo o momento. Mas sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? É você estar bem com a pessoa que você escolheu para viver essa vida. Sabe, o meu marido, ele sempre diz algo. Sempre quando a gente vai fazer encontros de casais, ele fala assim, a tempestade, ela já é muito grande fora da nossa casa. Sabe, a nossa casa, ela merece ser um lugar de paz. Ela merece ser um lugar onde as pessoas cuidam umas das outras. A nossa casa, ela pode ser, sim, um pedacinho do céu. Isso significa que você não vai ter problemas? Isso significa que você não vai ter desafios? De jeito nenhum. Nós teremos sempre desafios. Eu tenho desafios em casa, com os meus filhos adolescentes, dentro do meu casamento. Claro que nós temos desafios. Mas antes de nós pensarmos nos desafios, a gente pensa sim no Deus que nos uniu. No Deus que nos trouxe um propósito. Na promessa que nós fizemos um para o outro. Nos dias bons que nós já vivemos. E sabe o que eu sempre penso também? Nas marcas positivas que os meus filhos estão tendo, diferente do que eu tive lá atrás. O nosso Deus, ele é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus que olha para a sua vida e ele fala assim, meu filho, entenda que a família é uma representação do que eu sempre desejei para o ser humano. Entenda que a família é um lugar de cuidado. E essa família, ela tem como centro principal o marido e a esposa, o homem e a mulher. Então, independente de você ter filhos, independente de você ainda ser solteira, independente de se você já é divorciada, entenda uma coisa. Deus, ele estruturou a família. Deus sempre quis que você tivesse uma clareza sobre o que é a vida em família. E foi lá no Éden, lá em Gênesis, que ele disse assim, ó, sejam uma só carne. Sabe, a intimidade sexual, ela traz conexão, ela traz intimidade profunda. E ela também traz muito prazer. E a gente precisa gastar um pouquinho de tempo nesse aspecto do prazer. Porque muitas vezes nós estamos olhando ao redor e pensando assim, ai, sabe de uma coisa, Eliane? Para mim, aqui dentro do meu casamento é mais importante os bens materiais que a gente está acumulando. A casa própria, o carro. Ah, mas os meus filhos, eles são extremamente importantes. Afinal, a gente vive em função dos filhos. A gente olha às vezes para o trabalho e fala assim, não, o trabalho é algo de fato muito, muito importante. E eu queria que você pensasse diferente a partir de agora. Eu queria que você começasse a se preocupar e começasse a cuidar desse núcleo familiar. Como é que está a sua vida conjugal? Como é que está a sua vida na intimidade? Existem vários artigos que eles dizem o seguinte, que você pode analisar a sua vida sexual. E você vai olhar para as últimas 10 relações sexuais que você teve. E você vai entender que você está feliz sexualmente se em pelo menos 8 dessas 10 últimas você teve prazer, você teve intimidade. E muitas vezes, nesse ponto, nós temos algo duro e difícil. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde muitas vezes os homens entendem que sexo é algo rápido, é algo mais direto, penetrativo. E aqui a gente precisa aumentar a nossa percepção. E a gente precisa entender que o sexo, ele tem 4 fases.
O sexo ele tem a fase do desejo, da excitação, do orgasmo e da resolução. Quando a gente olha para a nossa vida sexual, a gente pode sim ter desejo, e esse desejo ele pode ser espontâneo, mas esse desejo também pode ser responsivo. E por que eu quero que você entenda isso? A queixa que eu mais escuto no consultório, a queixa que eu mais escuto através das redes sociais é assim: Eliane, eu já não tenho mais desejo. Meu desejo sexual foi embora. E aí, a gente começa a entender assim: desejo sexual pode ser espontâneo, mas desejo sexual também pode ser responsivo. E o que é isso? Desejo sexual responsivo. É aquele que você alimenta aqui na sua cabecinha. É aquele que você começa a pensar sobre. Então, é um dia que o seu marido ele chega cheiroso e você pensa: nossa, que homem cheiroso, quero ele na minha cama. É aquele dia que você, enquanto marido, está mais desanimado, mas você percebe que a sua esposa está animadinha e você fala: por que não? Por que não me envolver e deixar que o meu corpo responda? Sabe, hoje em dia nós temos passado por momentos muito difíceis quando o assunto é desejo sexual. E eu costumo dizer que os momentos difíceis, eles só estão acontecendo por falta de informação. Porque se nós tivéssemos na nossa cabeça que o desejo ele pode ser espontâneo ou responsivo, eu vou ser muito sincera para você. Mais de 60% dos problemas sexuais estariam resolvidos. Só porque nós teríamos o quê? Disposição para. Disposição para estarmos juntos, disposição para estarmos de forma íntima, disposição para nos conectarmos um para com o outro. Porque sexo não é só para os momentos que está tudo bem. Sexo é para os momentos também que a gente está triste. Sexo não é só para quando eu estou descansada. Sexo também pode acontecer quando eu estou cansada. Sexo não precisa seguir uma cartilha todos os dias, do mesmo jeito. Não, pode ter novidade, pode ter entrega, pode ter muito prazer. E aqui a gente entra no que, onde é que começa esse prazer? Esse prazer começa fisicamente, exatamente no período da excitação. Quando um toca o outro, quando um começa a olhar para o corpo do outro, estimular o corpo do outro, para que aquela sensação boa, ela cresça, cresça, e a gente chegue até o momento do ápice, que é exatamente o orgasmo. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas pensarem que sexo é só penetração. Mas como é que eu reduzo tudo isso que eu falei aqui nessa palestra só a um momento de penetração? Não, sexo é para você curtir. É para você tocar, para você ser tocado. É para você ser verdadeiramente feliz na sua intimidade. E sobre o orgasmo, eu vou te dizer uma coisa. Ele é o maior reforço para que o sexo volte a acontecer. E se o orgasmo é tudo isso, então a relação sexual, ela precisa ser boa. Todas essas fases, desejo, excitação, orgasmo e resolução, que é aquela fase de descanso, de moleza, elas precisam acontecer na sua vida, para que você, de fato, queira repetir o sexo. Sexo, ele é emocional. Tem tudo a ver com conexão emocional, com intimidade. Mas sexo também é físico. É natural que o seu corpo corresponda com muito prazer e tá tudo bem. Então a gente começa a entender que o sexo é um presente de Deus. Você começa a entender que sim, você pode recomeçar. Você pode, a partir de hoje, a partir dessa palestra, buscar mais conhecimento. Você pode, a partir de hoje, viver um novo momento na sua vida íntima. E eu quero te convidar a fazer do seu casamento, da sua união conjugal, um lugar de paz, um lugar sem tormentas. Sabe por quê? A tempestade, ela já está muito grande lá fora. Então, eu te convido
para que nós possamos recomeçar.